Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do impacto do PDE na validação de limpeza. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Coelho Silva, eu sou farmacêutica industrial, com 20 anos de experiência na indústria farmacêutica. Eu quero começar aqui falando que um dos desafios que as empresas estão tendo após a publicação da RDC 301, que é o novo marco regulatório das boas práticas de medicamento, é com a validação de limpeza. Principalmente agora, com a interpretação do PDE e a necessidade de revisitar os procedimentos internos de validação e rever os critérios de aceitação baseados no resultado do PDE. Foram essas mudanças, inclusive, que motivaram a criação do canal Validação na Prática. A gente tem feito lives e colocado no nosso canal, deixado elas à disposição para que vocês possam ver. Então, eu deixo o meu contato e da Mari, a minha parceira, através dos links das nossas redes sociais. E vocês estão todos convidados a participar das nossas redes, onde a gente vai colocar novidades e atualizações. Vocês podem ver abaixo do vídeo os nossos links das redes sociais. Vamos lá, então. Primeiramente, é importante lembrar que o relatório do PDE ele é aplicável para as áreas compartilhadas de medicamentos. Não se aplica a cosméticos, saneantes, produtos veterinários, ainda, pelo menos, e nem a produtos para a saúde. E o que é o PDE? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, mas para dar uma ajudada aqui no visual, tá? Só um pouquinho aqui. Então, o que é o PDE? Opa. Aqui. O PDE, ele é a exposição diária permitida. Ele representa uma dose específica de uma substância que, se ela for ingerida diariamente por qualquer via de administração, via oral, via injetável, via subcutânea, enfim, ao longo de um tempo de vida de aproximadamente 70 anos, improvavelmente isso vai causar algum efeito adverso. O PDE ele é para toxicologia do insumo farmacêutico ativo dos produtos. Em dezembro de 2020, foi incluído o cálculo do PDE por os agentes de limpeza, através da nota técnica 276. Essa nota técnica aqui que eu quis trazer para vocês, para quem não conhece ainda, quis apresentar. Ela é de 2020, essa nota. E aí foi incluído isso. Então, a nota técnica, ela traz os itens mínimos que o relatório de limite de exposição baseado em saúde, ele precisa conter quando disponível essas informações. Então, nós temos aqui, ó, o relatório para cada IFA ou agente de limpeza, ele deve incluir, quando disponível, informações e detalhes científicos. E aqui tem alguns exemplos mínimos necessários de informações. Informações gerais da substância, dados e informações clínicas e farmacológicas quando aplicável, indicações terapêuticas e clínicas, mecanismo de ação farmacológica, rotas, vias de administração, onde haja demanda de mais de uma via de administração, pode ser necessário o cálculo de LEDs distintos. Então, vai ser por via de administração o cálculo. A farmacodinâmica, a farmacocinética, efeitos adversos, o potencial da substância altamente sensibilizante, dados e informações pré-clínicas, genotoxicidade, toxicidade reprodutiva, carcinogenicidade e cálculos de PDE-ADE e outras informações. Temos aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, né, de informações necessárias. Tá. Também a gente vai se deparar ao longo da nota técnica e também na parte toxicológica, nos relatórios, né, do PDE, com algumas siglas, tá? As siglas NOEL, NOAEL, LOEL e LOAEL, elas são parâmetros usados na toxicologia para determinar o risco potencial de substâncias. São resultados de estudos de toxicidade de dose repetida realizados em sistemas e modelos animais. E são
essenciais para compreender os riscos potenciais para os seres humanos expostos à substância investigada. Então, nós temos aqui, né, o exemplo das siglas, tá? O NOEL é o nível sem efeito observável, nenhum efeito, né? Então, o que quer dizer isso? O nível mais alto de exposição em que nenhum efeito, pode ser adverso ou não adverso, nenhum efeito, ele vai ser observado na população exposta. Já o NOEL é um nível sem efeito adverso observável. A definição mais completa e clara para o NOAEL é o nível mais alto de exposição no qual não há aumento significativo do ponto de vista estatística ou biologicamente falando na frequência ou gravidade dos efeitos adversos entre a população exposta e o controle apropriado. Alguns efeitos podem ser produzidos nesse nível, mas não são considerados adversos ou precursores de efeitos adversos. Nós temos também o LOEL, que é o nível de menor efeito observável, e o LOAEL, que é o nível de menor efeito adverso observável. Só para trazer esses conceitos, essas siglas aqui para vocês, tá? Eles são usados, esses níveis, esses valores, vamos dizer assim, que vão ser encontrados no cálculo do PDE. Tá? E quais são os impactos do PDE para as empresas? A gente tem alguns impactos bem significativos. Então, a primeira coisa, de posse do relatório do PDE, a empresa ela vai revisar se esse documento ele vai atender a nota técnica e vai, então, dar início ao gerenciamento de risco da contaminação cruzada. A empresa vai dar início a esse gerenciamento de risco. Para as áreas compartilhadas, tá? Então, o gerenciamento de risco da contaminação cruzada, a gente já diz, né, vai ter uma contaminação cruzada entre produtos, né, entre matérias-primas, enfim, diferentes, para produtos diferentes. E essa é a fase 1 do ciclo de vida da validação de limpeza. O gerenciamento, ele deve agregar uma equipe multidisciplinar. Então, na hora de fazer esse gerenciamento de risco, nós vamos ter que ter uma equipe multidisciplinar para contribuir. O profissional toxicologista, ele é indispensável também nesse gerenciamento de risco. O responsável pela segurança e saúde do trabalhador, alguém da produção, o responsável da produção, os operadores também são muito importantes nesse gerenciamento de risco, a unidade da qualidade, a engenharia, a manutenção, a área de validação. Tá? Trazendo aqui alguns exemplos da equipe multidisciplinar necessária. O cálculo do PDE, então, ele vai ser usado para revisar os critérios de aceitação para o resíduo do ativo carreado para o produto seguinte. Então, é para isso que se usa o cálculo do PDE. Então, o PDE não vai impactar diretamente na escolha do pior caso, porque a escolha do pior caso, ela leva em consideração a solubilidade e a dificuldade de remoção dos resíduos. O PDE, ele pode servir nesse quesito apenas como um critério de desempate, quando se fica um pouco na dúvida de qual é o pior caso. Tá? O que agora, usando o PDE, vai ser muito mais robusto e tecnicamente defensável e efetivo e mais seguro que era anteriormente os critérios de aceitação, a definição desses critérios de aceitação. Então, a partir desse novo critério estabelecido, o que a gente faz, né? O que você faz na empresa? A gente vai precisar, né, fazer uma avaliação. Você vai comparar os novos resultados obtidos com os critérios anteriormente estabelecidos, que era pelo MDTD, que é a milésima dose terapêutica do produto A, na máxima dose diária do produto B, ou também 10 ppm do produto A no produto B. Eram os critérios que se usavam. Esta comparação, ela vai estar disponível nas empresas para avaliação durante as inspeções. Então, a gente precisa ter os resultados anteriores para mostrar que isso foi feito em um determinado momento, de acordo com o MDTD,
TD ou 10 ppm e o novo critério de aceitação, tá? E que foi feita uma comparação e o novo critério, ou o critério que vai se ter a partir de agora, ele vai sempre usar o valor mais conservativo, o menor valor. Tá? Depois dessa comparação, a empresa vai ter que usar um menor valor encontrado. Então, para quem possui as validações de limpezas concluídas, vai ter essa lição de casa. Pois para os produtos legados, há necessidade de reavaliar os cálculos existentes. O segundo ponto é se o valor obtido for menor que os critérios de aceitação anteriormente propostos, tem que atualizar os critérios. Tá? Geralmente vai ser menor com PDE, mas a gente precisa ter essa segurança, essa certeza. E aí vai se comparar esse novo critério com os resultados que se encontrou na validação de limpeza, que vai estar lá no relatório. Então, os resultados encontrados, eles ficaram dentro do novo critério? Eles ficaram fora? O que a gente encontrou agora? Então, se os resultados de validação deram abaixo do novo critério, a gente não precisa, você não precisa refazer sua validação. Nesse caso, você tem que fazer uma justificativa técnica, informando que os resultados encontrados são inferiores ao novo critério de aceitação. Isso basta. Tá? Agora, se os resultados ficaram fora do novo critério de aceitação, aí não tem muito como escapar. Nesse caso, é melhor encarar que você perdeu a validação e proceder de forma emergencial com um novo estudo, partindo da fase 1 do ciclo de vida da validação de limpeza. A gente não pode esquecer também que, além dos resíduos de ativo, existem outros critérios que devem ser avaliados, outros testes que vão ter que ser feitos. E aqui eu trago alguns exemplos, né, praticamente todos, né, que existem, dos critérios que têm que ser avaliados. É o visualmente limpo, os resíduos de produtos de degradação, quando aplicável ou quando for tóxico esse resíduo do produto de degradação, os resíduos de agente de limpeza, que com a nota técnica a gente precisa usar o PDE também para agente de limpeza, vimos isso, a contagem dos micro-organismos totais e a identificação de patógenos. Para a microbiologia, para as análises microbiológicas, a gente vai usar os mesmos critérios, você vai usar os mesmos critérios do produto acabado, da especificação do seu produto acabado. Ali os mesmos testes, né? Os critérios a gente adapta, mas os testes são os mesmos. E o que precisa ser feito? Precisa se reunir com a equipe e avaliar as informações, definir todas as estratégias no gerenciamento de risco. E agora a gente vai saber um pouco mais como calcular, como realizar o cálculo do PDE. Só para a gente entender que existem alguns termos, tanto na nota técnica, algumas vezes também é usado lá nas perguntas e respostas da RBC, e que podem confundir um pouco. E eu percebi que o termo LEBS, ele é usado na nota técnica e causou uma certa confusão. É muito termo que tem, né, na legislação, nessa parte de toxicologia. A cada hora surge um termo novo, inclusive. São conceitos, vários conceitos novos da RDC, e a gente acaba realmente se perdendo. É importante saber que o termo LEBS, que é o limite de exposição baseado em saúde, ele contempla os parâmetros de PDE e ADE. Então, o que é a gente tem PDE ou ADE, agora confundiu mais ainda. Então, por definição toxicológica, os parâmetros PDE e ADE são definidos como LEBS. E todas as siglas e as definições você pode encontrar lá no Perguntas e Respostas da legislação. O EMA é a Agência Regulatória Europeia, e ela utiliza para realizar o cálculo o PDE, que é a exposição diária permitida. Já o FDA, que é a Agência Regulatória dos Estados Unidos, ele utiliza o termo ADE, que é a exposição diária aceitável. O que muda entre eles são os cálculos. E a Anvisa, ela traz o cálculo do PDE mais alinhado ao EMA, às regulamentações europeias. Assim, você pode usar o valor do PDE recebido para definir os critérios de aceitação.
E qual a fórmula básica do cálculo do PDE? O cálculo ele tem 5 fatores de segurança que eles são usados para mitigar os riscos envolvidos no cálculo. Não vou entrar nos detalhes do cálculo, a gente tem como consultar, como fazer esse cálculo. Quem vai fazer é o toxicologista, mas quem vai analisar esse relatório dentro da empresa tem que conhecer, tem que entender essa parte. E somente, claro, o toxicologista tem as condições de realizar o cálculo usando os fatores adequados. E como usar o PDE daí no cálculo do limite de aceitação dos ativos carreados. O PDE ele é usado para fazer o cálculo do MSC. Esse você precisa saber direitinho, porque é na empresa que vai ser feito o cálculo, tá, do MSC, que é o carreamento máximo seguro. Quanto do resíduo pode ser carreado para o lote subsequente? É isso que quer dizer o MSC. Então, o MSC ele pode ser encontrado, o cálculo, no Risk Map do ISP. Tá? O cálculo ele envolve o resultado do PDE, o tamanho mínimo do lote, a máxima dose diária e a área total da rota multipropósito. Então, você tem que calcular a área dos seus equipamentos. Aí, daí, fazer um somatório para definir a área total. E esse estudo de toxicologia, feito pelo toxicologista, ele é a base científica dada ao estudo de limpeza. Qualquer mudança no tamanho do lote, na dose diária, né, na máxima dose diária, na área dos seus equipamentos, vai, no próprio resultado do PDE, que é mais difícil, né, de ter uma mudança, mas pode ter uma mudança de tamanho de lote, pode ter uma troca de equipamento da rota produtiva, e isso pode trazer impacto depois no seu critério de aceitação, no MSC, no carreamento máximo seguro. Então, é importante saber disso. E sempre o critério de aceitação, ele tem que estar definido com base científica, ele nunca é definido de forma aleatória. E, como eu já falei, é necessário usar o menor valor de PDE encontrado nas linhas compartilhadas. Sempre é o menor valor, para ter o critério mais rigoroso, vamos dizer assim. O princípio ativo com menor valor de PDE oferece o maior risco. Então, dependendo desse valor, pode ser necessário dedicar uma área ou não. Né? E aí, se o valor for muito baixo, então aí o seu critério de aceitação, o seu limite, de quantificação e detecção do seu método analítico, ele tem que ser maior que o critério de aceitação. Então, você tem que avaliar isso também. Tudo isso precisa ser avaliado na análise de risco para ver se vai ser possível quantificar esse resíduo de uma forma segura. Ou, daqui a um pouco, vai ter que se dedicar a uma área, porque não ficou seguro esse processo. Então, tudo isso é avaliado. Os custos para as empresas para fazer os relatórios de PDE são altos. A gente sabe, né? Não é encontrar um toxicologista que faça um bom trabalho, tem que ser realmente muito bem definido essa parceria. Mas com o tempo, isso tudo vai trazer muitos benefícios, porque os estudos, eles são importantes. Aqui a intenção é justamente aqui a questão de poder compartilhar a área, a permissão desse compartilhamento de área, desde que se comprove a segurança da introdução do medicamento na linha, vamos dizer assim, multipropósito, evitando a contaminação cruzada e assegurando, né, que não vai ter contaminação entre esses medicamentos. O único caso que a norma exige área dedicada é para os beta-lactâmicos. Antes, existiam mais restrições na legislação anterior. Agora, a empresa tem que mostrar, através das análises de risco, a segurança do compartilhamento das áreas. Então, nós vamos utilizar o PDE para definir se eu posso ou não compartilhar um equipamento ou uma área. E eu quero agora finalizar dizendo que ter um relatório de toxicologia com cálculo do PDE, ele é somente o início do trabalho. Depois, segue-se com suporte com a qualidade dentro da indústria. Na gestão de risco, precisamos unir a toxicologia com a qualidade.
o toxicologista, ele precisa participar do gerenciamento de risco da contaminação cruzada. Lá no início da fase 1, ele tem que estar junto. Ele tem que dar suporte da aplicação do PDE nos cálculos da validação de limpeza, deixando os estudos de validação de limpeza mais robustos, confiáveis e, principalmente, tecnicamente defensáveis. Eu quero agradecer a presença de vocês no nosso canal, quem está vendo esse vídeo. Eu desejo muito sucesso na aplicação dos novos conceitos da validação de limpeza dentro da indústria. E a gente está aqui aprendendo junto sobre este novo e desafiante marco regulatório. Gratidão, fiquem bem e um abraço a todos. Até a próxima.